Você começa uma dieta, perde peso, comemora, troca todo o seu guarda-roupa e de repente percebe que a roupa outra vez está ficando ajustada. Vai até a balança conferir e infelizmente você recuperou seus quilinhos que tinham perdido. Mas por que será que isso acontece? As dietas restritivas, as dietas mágicas, você consegue perder peso, mas é impossível essas dietas em tão pouco tempo conseguir controlar os impulsos neurobiológicos capazes de diminuir a compulsão alimentar. Nosso corpo é fortemente regulado por adaptações hormonais a todo tempo. Isso inclui também o nosso processo de perda de peso. Quando estamos perdendo peso, temos que diminuir certos hormônios e aumentar outros. Como, por exemplo, temos que diminuir a insulina. A insulina, ela é responsável de diminuir o açúcar livre no nosso sangue, mas também de armazenar gordura. Outros hormônios também poderia citar, como a colecistina, que é produzida pelo intestino, principalmente pelo intestino, e ela tem função de saciedade. A leptina, ela é produzida pelas nossas células de gordura. Qual a função da leptina? Ela tem função de diminuir a nossa ingesta alimentar e também de aumentar o nosso gasto de energia. Então, esses são alguns hormônios para que tenham uma ideia. Vários estudos já demonstraram que a falta de adaptação entre esses hormônios, e na maioria das vezes, contribui para a recuperação de peso no processo de emagrecimento. Além de outros processos neuroadaptativos. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada, habituada, sempre está ingerindo alimentos ricos em hidrato de carbono e açúcar, com o passar do tempo, acaba se viciando literalmente e provocando circuitos de recompensa que utiliza a dopamina. A dopamina, ela é responsável é o hormônio da alegria, do prazer. Então, o que acontece? Quando você ingere muito açúcar, principalmente, você se torna um viciado em açúcar. E quando você está no processo de emagrecimento e emagrece muito rápido, este é um dos sistemas também que não consegue acompanhar o ritmo, ou seja, não consegue, precisa de um tempo para poder se adaptar. Por isso que as dietas rápidas não funcionam. Você consegue emagrecer de peso, mas seu cérebro não acompanha, literalmente. E o pior, pode causar abstinência, pode causar mau humor, dor de cabeça e o efeito rebote, ou seja, a pessoa comer o dobro do que comia antes. Por isso, nunca deve se considerar como métrica de sucesso a quantidade de peso que a pessoa perdeu. Porque sim, ela pode perder bastante peso, mas quanto tempo ela vai recuperar isso? Essa é a principal preocupação que se tem que fazer quando participa de um programa de perda de peso. Como que é a sustentabilidade desse programa? Por isso, o sucesso na perda de peso a longo prazo depende de outros fatores, como o ambiente alimentar da pessoa, problemas de saúde associados. Tem pessoas que possuem problemas como, por exemplo, o hipotiroidismo, ou tomam alguma medicação que pode estar engordando. Por isso, precisa de uma análise global da pessoa, global de todos os problemas que poderiam estar associados. Uma família, por exemplo, tem que entender que a culinária tem que ser de todos, não só de uma pessoa específica, porque sobrecarrega essa pessoa, ela fica com preguiça, e aí todo mundo acaba pedindo uma pizza, comendo uma pasta, ou comendo pão. Então, se todo mundo aprender a ajudar, consegue fazer um equilíbrio e a família toda mantém o peso, porque isso é outra coisa, o ambiente fala muito. A pessoa consegue emagrecer, mas toda a família tem uma alimentação errada, joga muito em contra o psicológico da pessoa para poder estar seguindo. E por isso, para você conseguir sucesso em o hábito, você tem que repetir muitas vezes. Então, se você consegue repetir, ter uma alimentação saudável, só que o seu ambiente não ajuda, você às vezes pode ceder à tentação e comer o que está disponível. Por isso que é importante o acompanhamento e outras técnicas.
Enfim, a pessoa poder se organizar bem, gerenciar o tempo para poder fazer uma atividade física, poder estar fazendo listas para fazer compras e estar tendo a oportunidade de elegir alimentos mais saudáveis. E para ser um processo sem estresse, sem sofrimento, sem prazos e sem tanta pressa. O importante é que seja um processo gradual, monitorizado, para que você possa conseguir manter o seu peso a longo prazo, sem estresse, sem sofrimento, causando impactos positivos na sua saúde.